Olá, como é que você está? Tudo bem? Nós estamos fazendo aqui um percurso sobre a contribuição da psicologia para a saúde mental. Nós vimos a importância de olharmos para o ser humano de uma maneira integral, porque o ser humano é um ser complexo. Mas depois de termos entendido isso, vamos falar agora sobre de que maneira a psicologia pode ajudar você a enfrentar as suas dificuldades, enfrentar o sofrimento psíquico. Eu trabalho com duas abordagens na psicologia. Uma é a terapia existencial humanista e uma outra é a terapia cognitivo-comportamental. É sobre a terapia cognitivo-comportamental que eu quero falar mais especificamente com você agora. Essa abordagem na psicologia, ela entende que os sofrimentos psíquicos estão muito relacionados à maneira como nós pensamos, à maneira como nós interpretamos a realidade à nossa volta, a maneira como nós nos olhamos, a maneira como nós olhamos para os outros, a maneira como nós interpretamos o mundo, a vida e as situações. Então, dependendo do modo como nós pensamos as coisas, nós podemos ter sensações, emoções realistas, condizentes com a realidade, ou nós podemos ter interpretações distorcidas, e essas interpretações distorcidas nos fazem sofrer. Então, o modelo cognitivo, da terapia cognitivo-comportamental, ela entende o seguinte: pensamentos produzem emoções, sensações físicas também e comportamentos. Dependendo do que eu pensar, eu vou ter uma emoção, eu vou ter sensações no meu corpo e eu vou reagir de determinada maneira. Então, por isso é importante a gente considerar o papel que os pensamentos têm na nossa vida. Porque nós pensamos o tempo inteiro, né? A nossa cabeça não para, diz aí o ditado popular. A mente não para de funcionar. E uma das coisas mais interessantes do ser humano é que nós somos capazes de pensar sobre o nosso próprio pensamento. Além de pensarmos bastante, a gente consegue analisar o nosso próprio pensamento. Então, é esse que é o desafio, você pensar o seu próprio pensamento. Alguns pensamentos que a gente tem, ele, como eu já falei, são condizentes com a realidade, que bom, né? Agora, alguns outros pensamentos estão errados, né? A gente pensa errado muitas vezes e por isso a gente sofre. Então, eu já falei do modelo cognitivo, quero que você guarde muito bem isso, porque pensamentos produzem emoções, produzem reações físicas e produzem comportamentos. Guarda isso, porque isso é muito importante. Se o meu pensamento, então, for realista e adequado à situação que eu estou vivendo, eu vou ter um comportamento adequado. Se o meu pensamento, por outro lado, for distorcido, errado, exagerado ou ignorando alguns aspectos da realidade, eu vou ter emoções compatíveis com esse pensamento e vou ter comportamentos inadequados. Então, como eu estou falando para cristãos, né, eu separei duas situações bíblicas para ilustrar isso, né? Vamos pegar o caso de Davi e Golias. Essa história é bem conhecida desde criança, né? Quem já foi à igreja quando criança sabe da história de Davi e Golias, né? Se você já chegou na igreja mais adulto, você já deve ter lido essa passagem ou ouvido alguma pregação sobre isso. A história é que Davi era um jovenzinho e ele chega, ele vai até onde está acontecendo a guerra de Israel com os filisteus, porque o pai manda ele lá saber a notícia dos seus irmãos, e chega lá e ele vê um guerreiro enorme chamado Golias, né, um homem gigante, né, desafiando o exército de Israel,
dizendo, ó, se tem alguém aí capaz de lutar comigo, vem e a gente encerra essa guerra agora. Você já viu isso até em alguns outros filmes por aí, né? Troia, por exemplo, tem uma história semelhante, né? Com um cara enorme desafiando lá o exército. Então, o Aquiles vai lá, enfrenta ele, mata o cara, acaba a guerra, né? Então, assim, Davi viu aquilo e falou, ninguém vai enfrentar esse homem, todo mundo com medo, né? Além de um guerreiro bem preparado, o cara era enorme, forte, né? Davi viu aquilo e resolveu enfrentar aquele gigante. Quando o gigante viu o Davi, riu, né? Falou, pô, menininho, pô, vocês mandaram um garoto, não tem um homem aí no exército para me encarar, não? Né? E Davi ali com a sua funda, né? O gigante riu e tudo. Agora queria que vocês entendessem o que passou na cabeça de Davi, né? E os soldados, é claro, não queriam deixar Davi encarar Golias. O próprio rei Saul não queria deixar Davi enfrentar Golias. Falou, pô, você é um menino, você não tem preparo para isso. O que Davi disse? Se você ler 1 Samuel, capítulo 17, se você ler essa passagem, você vai ver que Davi disse o seguinte, olha, eu guardo as ovelhas do meu pai e já enfrentei situações de perigo. Eu já encarei um leão e matei, já encarei um urso e matei, e vou fazer a mesma coisa com esse guerreiro. Então, o que passou na cabeça de Davi para ele querer enfrentar esse gigante? A experiência dele de vitória, né? de saber encarar um ser bem mais forte que ele. Então, ao pensar nas vitórias que ele teve, nos desafios em que ele foi vitorioso, esse pensamento provocou nele o quê? Um sentimento de coragem. E ao se sentir encorajado, baseado nas experiências positivas que ele teve, qual foi a atitude dele? Ele partiu para cima do gigante e o derrotou. Então, olha o que aconteceu com Davi. Ele pensou nas suas experiências, ele pensou nas suas habilidades, ele também creu no seu Deus, obviamente, você vai ler lá, ele fala, né? O Senhor dos Exércitos vai entregar você na minha mão. Ele fez isso, e ele pensou essas coisas, e ele sentiu coragem, se sentiu encorajado, e o comportamento dele foi enfrentar o gigante. Tudo bem até aí? Então, esse foi uma situação muito difícil, desafiadora para um rapazinho, para um jovem, né? Mas que ele teve os pensamentos adequados e por isso ele conseguiu vencer esse problema. Agora vamos pensar numa situação inversa. A história do povo de Israel no deserto, e aí chega a hora deles tomarem posse da terra que Deus prometeu. Então Moisés e Arão foram lá, tiraram o povo do Egito, eles caminharam um tempo pelo deserto, e chegou a hora que eles estavam de frente para Canaã, a terra que Deus prometeu. Então Moisés escolhe 12 príncipes, um de cada tribo. Isso está lá em Números capítulo 13. Leia lá. Então, quando chegou a hora de tomar posse, Moisés disse, olha, vocês 12, um de cada tribo, eram 12 tribos de Israel, um príncipe de cada tribo, 12, vocês vão lá, vão examinar essa terra e vão me dizer o que tem lá, os pontos fracos, os pontos fortes, vamos dizer, trazer um relatório para a gente poder pensar a tomada de posse dessa terra. Muito bem, quando eles voltam dessa viagem, dessa missão, 10 deles chegaram para Moisés e o povo reunido e disseram assim, olha, de fato, a terra é maravilhosa. Olha aqui, trouxemos até uma amostra aqui, ó, de alguns produtos da terra. É maravilhosa realmente. Mas tem um problema. Os habitantes dessa terra são gigantes, são muito grandes, guerreiros treinados. E nós éramos escravos no Egito. E outra coisa, quando nós nos vimos diante deles, nós nos enxergamos como gafanhotos, como insetos. Não temos a mínima chance contra eles. E aí foi uma choradeira generalizada entre o povo.
o povo começou a murmurar e dizer, ó, Deus nos trouxe para cá, você, Moisés, é o culpado disso, vocês nos trouxeram para cá para a gente ser morto pelos povos, para a gente ser assassinado na mão desses guerreiros treinados e tal. Começou aquela murmuração generalizada e Deus ficou muito triste e acabou dando como punição o povo, aquela geração toda morreu, né, peregrinando durante 40 anos no deserto, até que uma nova geração, sob o comando de Josué, resolvesse encarar o desafio e conquistar a terra. Então, qual foi o problema desse povo? O problema foi o seguinte: eles se viram pequenos, se enxergaram como incapazes, e essa visão deles do problema, né? Eu sou pequeno, sou incapaz, fez com que eles sentissem muito medo. Olha o sentimento aí, pensamento, sentimento, sentissem muito medo. E qual foi a reação ou o comportamento deles? Desistir, fugir ou desistir. Então veja que a maneira como a gente se enxerga, a maneira como eu enxergo o que está diante de mim, vai produzir sentimentos e vai produzir comportamentos. Então esse é um exemplo negativo desse processo. Pensamentos de desvalor, pensamentos de incapacidade, fizeram com que eles sentissem muito medo e, como consequência, desistiram de encarar o povo daquela terra e tomar posse. Então, estão aí dois exemplos. Então vamos lá. Eu quero agora então me aprofundar sobre os chamados pensamentos distorcidos, que são esses pensamentos que fazem a gente sofrer. Então, às vezes, a gente pensa tudo bem, pensa corretamente, tá ok. Olha, não há nenhum problema em sofrer, tá, gente? Eu não estou aqui dizendo assim, se você pensar tudo, como muita gente pensa assim, se você pensar positivo, você não vai sofrer. Não é isso. Há situações na nossa vida que a gente vai chorar, que a gente vai sofrer a morte de alguém, a perda de alguma coisa importante pra gente, uma dor que a gente está sentindo, seja lá o que for, não há nenhum problema. Quando eu falo de erros de pensamento, eu estou falando de distorções de situações sobre você, sobre a vida, sobre os outros, tá? É isso que eu estou considerando aqui, erros de pensamento. Eu não tô, se você está passando por uma situação concreta, real, não há nenhum problema você chorar, você sofrer, ok? Então quero que isso fique muito claro. Então nós vamos ver aqui as situações em que ocorrem distorções do pensamento. Por exemplo, essas distorções podem ser quando a gente fantasia coisas, a gente imagina coisas que não existem. Essas distorções ocorrem quando a gente exagera algum aspecto negativo. Não que não exista, existem coisas negativas. Por exemplo, tanto Davi como os espias lá de Israel estavam diante de gigantes. Era uma realidade. Eles não estavam inventando isso, não era fantasioso. Qual era o problema deles? Eles estavam aumentando ainda mais o problema e diminuindo a capacidade deles, né? O erro deles foi esse. E outra coisa, que é o ponto principal aqui, é que quando a gente tem essas distorções, a gente sofre, né? Ou sofre mais do que deveria sofrer. Essa que é a questão. Então nós precisamos identificar esses pensamentos distorcidos, equivocados sobre a realidade, e precisamos trabalhar esses pensamentos para que a gente não fique sofrendo tanto, né? Ou até não sofrer, se for totalmente irreal o nosso pensamento, fora da realidade, até não sofrer. Então, alguns estudiosos desta linha da terapia cognitivo-comportamental fez uma lista, né, dos pensamentos mais comuns que nos fazem sofrer. Essa lista pode ter 13, 14, 15, 16 erros, né? Eu escolhi alguns, tá? Não tá assim, não tem todos os tipos aqui, até por uma questão de tempo, né? Eu não tenho tempo para analisar todos eles, então eu escolhi alguns que eu vou falar com vocês.
O primeiro tipo de erro de pensamento que a gente comete, também chamado de pensamentos distorcidos, ou chamado de erros cognitivos, é tudo a mesma coisa. Erro de pensamento, pensamento distorcido, erros cognitivos, bom, é tudo a mesma coisa. O primeiro tipo de erro que a gente comete muito é o chamado leitura mental, ou, como alguns gostam, de pensamento tipo bola de cristal. Né? O que é o pensamento tipo bola de cristal? É quando a gente supõe ou a gente acha que sabe o que os outros estão pensando, mas a gente não tem como ter certeza disso. Mas algumas pessoas chegam a falar que tem certeza que fulano está pensando isso ou aquilo. Né? Você está lendo o pensamento da pessoa como se isso fosse possível. Então vou dar alguns exemplos. Uma pessoa comete um erro no seu trabalho. Aí ela pensa o seguinte: depois desse erro que eu cometi, todos devem me achar um burro e idiota. Porque ela está imaginando o que está passando na cabeça das pessoas sobre ela. Como ter certeza disso? É assim que a gente encara esses pensamentos. Quais são as provas que você tem de que esse pensamento é verdadeiro? Alguém disse que você é burro e idiota? Você ouviu esse comentário? Se você não ouviu, como é que você pode ter certeza que é isso que eles estão pensando? Ah, a maneira como eles me olham, eu vejo eles conversando nos cantos. Ué, eles podem estar conversando nos cantos sobre qualquer outra coisa, não necessariamente sobre você. Mas na cabeça da pessoa depois que eu cometi aquele erro, eu tenho certeza que eles estão pensando que eu sou burro e idiota. Isso é tentar adivinhar o pensamento dos outros. Isso traz muito sofrimento. Quer ver um outro exemplo sobre adivinhar o pensamento? Ou fulana e ciclana estão conversando. Tenho certeza que estão falando mal de mim. Né? Há aí também um certo sentimento de rejeição, né, envolvido aí. Mas aí a pessoa está vendo ali uma rodinha ou duas pessoas conversando. Aí de vez em quando a pessoa está falando até de um assunto que ela... essas duas pessoas estão conversando sobre um assunto que elas não querem que ninguém saiba, um segredo, alguma coisa, aí dá até aquela olhadinha assim para ver se alguém está prestando atenção na conversa. Aí essa pessoa, cismada com isso, né, diz assim: ah lá, eu tenho certeza que eles estão falando mal de mim, porque eles estão conversando e olharam para mim assim, meio desconfiado. Quer dizer, a pessoa está lendo, achando que está lendo o pensamento dos outros, né? Estão falando de mim. Como é que você pode saber isso? Ah, porque eles estão conversando e deram uma olhada para mim. Ah, deram uma olhada para você, porque eles estão conversando algum segredo, alguma coisa. Não querem que ninguém ouça a conversa. Não necessariamente a conversa é sobre você. É assim que a gente tem que encarar esses pensamentos. Se você não tem certeza que os outros estão falando ou pensando isso ou aquilo sobre você, por que você fica alimentando esses pensamentos e sofrendo com eles? É assim que você tem que encarar esses pensamentos. Senão você vai sofrer desnecessariamente. Quer ver um outro tipo de erro de pensamento? É o pensamento tipo previsão do futuro. Fazer previsões negativas sobre o futuro. Né? Ou, desculpa, eu não sei se eu errei, falei errado anteriormente, é pensamento bola de cristal, né? Você está adivinhando o futuro, igual faz lá os místicos fazem, que você vê nos filmes aí e tal, adivinhar o futuro. Seu futuro será assim. Quem tem esse tipo de erro de pensamento, geralmente faz previsões negativas, porque por isso que sofre, né? Então, por exemplo, uma pessoa fala: vou fazer este concurso, mas já sei que não irei passar. Ora, como é que você pode ter certeza? Você se preparou? É assim que você tem que considerar isso, pensar, encarar esse pensamento. Ah, eu vou fazer o concurso, mas já sei que não vou passar. Como é que você pode ter essa certeza? Você sabe o que vai cair na prova? Você sabe quais são as questões antes de fazer? Você já sabe as respostas antes de fazer? Né? Então, como é que você sabe que não vai passar? Você não se preparou? Até tem algum fundamento este pensamento. Mas se você se preparou, estudou
Então você não pode fazer essa previsão de que não vai passar. Quer ver um outro exemplo sobre prever o futuro negativamente? A pessoa está conversando com uma outra, tem uma situação mal resolvida com outra pessoa, ou ela tem medo da reação de outra pessoa, aí ela conversa assim, fala, quer ver? Você vai ver que quando eu chegar lá, ela vai reclamar sem parar no meu ouvido. Quer dizer, ela já está adivinhando que quando ela chegar diante da pessoa tal, essa outra pessoa vai ficar reclamando e falando no ouvido dela. E às vezes chegar lá não é nada disso. A reação dessa tal pessoa não é essa que ela imaginou. Né? Você vai trocar um produto numa loja, por exemplo. Já sei que a gerente vai se recusar a me atender, vai se recusar a trocar, vou me aborrecer. Já sei que eu vou me aborrecer, já sei que eu vou ter que entrar no... Olha só como é que o pensamento vai. Eu vou ter que entrar na justiça, eu vou ter que requerer os meus direitos, isso vai me dar um aborrecimento enorme. Quer dizer, a pessoa já está adivinhando que ao chegar na loja, a gerente ou a pessoa tal não vai aceitar. E chega lá, às vezes, não é nada disso. Não acontece nada disso. Por quê? A tal da adivinhação do futuro, esse futuro não aconteceu. Mas isso já faz a pessoa sofrer, até chegar o momento em que ela tem a confirmação de que o seu pensamento não estava correto. Então, cuidado com isso. Né? Um outro tipo de erro de pensamento muito comum tem a ver muito com esse último que a gente falou, que é a catastrofização, que é quando a pessoa espera o pior cenário possível e ela considera que ela não vai conseguir suportar a situação. Se acontecer o que ela está pensando, vai ser terrível para ela e ela não vai suportar. Por exemplo, se meu namorado ou meu marido, pode ser ambos os casos, né? Se meu namorado, meu marido ou a minha namorada me deixar, vai ser o fim, a minha vida acabou. Minha vida não faz mais sentido. Então, o que você tem que pensar? A tua vida se resume a essa pessoa? Quer dizer, só existe vida ao lado dessa pessoa? Quer dizer, que se essa pessoa não estiver do seu lado, a sua vida acabou, não faz mais sentido? Isso é catastrofizar. É dizer, olha, se isso acontecer, acabou para mim. Catastrofizar isso. É pensar no insuportável. E você tá, ao pensar assim, você está ignorando a sua própria capacidade de enfrentamento do problema. Quer ver um outro exemplo? Se eu for mandado embora agora, será o meu fim. Não tenho emprego e eu não sei fazer outra coisa. Olha só. A situação não aconteceu ainda, mas ela está pensando, se no auge da crise que a gente está vivendo eu for mandado embora, vai ser o fim. E aí eu não vou conseguir outro emprego, não vou conseguir o salário que eu estou ganhando, e eu não sei fazer outra coisa. Cuidado com esse pensamento, porque muitos desses pensamentos catastróficos é o que leva algumas pessoas a se suicidarem. Não é só isso, tá? Mas o suicídio vem de uma inundação de muitos desses pensamentos catastróficos. A pessoa ela considera que é insuportável viver com os medos que ela tem, com os fracassos que ela teve, com as dificuldades que ela teve, então ela considera que não faz mais sentido, que ela não consegue suportar, então ela prefere tirar a vida numa busca de aliviar esse sofrimento. Cuidado com esses pensamentos catastróficos, porque a dificuldade pode até existir, mas existem outras coisas que você está ignorando, por exemplo, a sua capacidade de enfrentar. Então, cuidado com esse pensamento. Outra coisa que eu quero, outro pensamento errado que a gente comete, que eu falei assim rapidamente sobre ele nesses casos anteriores, é quando a gente desqualifica os aspectos positivos, desqualifica os aspectos positivos, as nossas qualidades, as nossas capacidades, ou até envolvendo outra pessoa também.
Então, exemplo, você fez um trabalho maravilhoso na igreja, no seu trabalho, seja lá o que for, você fez um trabalho maravilhoso e alguém vem e te elogia e fala, poxa, que bacana o teu trabalho, gostei muito, ficou muito bom isso que você fez e tal, parabéns. Aí você responde o quê? Que isso? Qualquer um faria isso, até melhor que eu. Opa, como assim? Pode existir alguém que faça um trabalho melhor que você? Pode. Mas espera aí, você chegar a dizer qualquer um faria isso até melhor que eu, o elogio foi dirigido a você. Então por que você não recebe o elogio? Porque você não se considera digno. Você não vê qualidades em você. Então quando alguém dirige elogio a você, esse elogio não encontra lugar em você, porque você não se vê assim como os outros dizem. Aí você fala, não, isso aí qualquer um faria. É uma falsa humildade, né, também. Na verdade, o que tem em jogo aí é a pessoa não se valorizar, né? Um outro exemplo sobre diminuir os aspectos positivos. Você estuda pra caramba, se prepara, mas chega na hora você diz assim, pô, isso é difícil demais, eu não vou conseguir. Como não? Se você se preparou tanto para esse momento, e aí você diz, eu não vou conseguir porque isso é difícil demais, onde está a sua capacidade? Onde está todo o conhecimento que você adquiriu? Foi tudo embora? Vazou? É assim que você tem que perguntar a si mesmo. Tá? Um outro erro de pensamento muito comum é o filtro negativo. Tem muito a ver com a situação anterior, né? Que é quando você só enxerga o lado negativo das pessoas ou das situações. Por exemplo, não suporto fulana. Não suporto. Ela é chata demais. Não sei como é que ciclana pode ser amiga dela. Essa pessoa considera a outra como sendo uma pessoa que só tem defeitos, né? Ainda questiona assim, como é que ciclana pode ser amiga dessa pessoa? A resposta é, porque essa pessoa tem alguma qualidade que a outra pessoa enxergou. Por isso ela é amiga dessa tal pessoa que você está criticando. Né? Será que alguém só tem defeitos? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Será que uma pessoa só tem defeitos, não tem qualidade nenhuma? E aí é muito interessante, porque os antigos chamavam o diabo, o demônio, de coisa ruim, né? Quem é o diabo? O diabo é alguém onde não existe bondade, não existe qualidades, só tem coisa ruim, né? Por isso ele é chamado de coisa ruim, pelos mais velhos, né? Então, quando você fala que alguém só tem defeito, não tem nada de bom nessa pessoa, você está espiritualmente até está quase comparando ela a um demônio, né? A um diabo, né? Ninguém tem só defeito, gente. Uma pessoa pode ser muito difícil até de se relacionar e tal, mas há de haver alguém que vai gostar dessa pessoa e há de haver alguém que vai enxergar alguma qualidade nela e com certeza ela tem qualidade. A gente ainda pode não ter percebido, mas ninguém é só ruindade, entendeu? Ninguém é só maldade, ninguém é só defeito. Quer ver um outro exemplo? Aí já olhando para as situações, tá? Não para as pessoas, mas para as situações. Alguém chega e diz assim, essa pandemia veio para destruir a economia e os empregos. De fato, a pandemia afetou profundamente a economia, muita gente perdeu o trabalho, muita gente que tinha um negócio passou dificuldade, fechou. É um fato, a pandemia de fato afetou muita coisa na economia. Mas será que a pandemia veio só para destruir? Porque eu ouço as duas coisas quando eu converso com as pessoas. Eu ouço de gente que passou por crises, mas também ouço de algumas pessoas que se reinventaram
Eu ouço de pessoas que aproveitaram essa situação que estão vivendo, e que criaram produtos, ofereceram serviços que deram certo e que estão ganhando até mais do que ganhavam antes. Os serviços de entrega, os chamados serviços online, vendas online. Então, tem N coisas que as pessoas foram descobrindo com a crise e que, para alguns, deu certo. Então, a crise ou a dificuldade, ela não traz só coisa ruim, ela traz alguma oportunidade também. Depende do modo como nós olhamos. Então, essa coisa de só ver o lado ruim faz a gente sofrer muito. A pessoa olha para a sua vida e diz assim, não há nada que preste na minha vida, eu estou infeliz e tal. Aí quando a gente vai fazendo perguntas, examinando, mas peraí, não tem nada de bom na tua vida, vamos pensar. Ah, tem meu filho. Opa, então já tem alguma coisa boa. Então esse nada, não tem nada que preste, já tem que ser revisto. Ah, eu não gosto do meu emprego, mas pelo menos eu pago as minhas contas. Bom, pode não ser o emprego dos seus sonhos, mas ele tem algum benefício, né? Você consegue sobreviver com esse trabalho. Então, sabe, quando você vai questionando essa coisa do nada presta, você vai começando a perceber que tem sim alguma coisa boa. Que só precisa a gente mudar a nossa perspectiva. É um desafio, sabe? Uma pessoa pessimista, extremamente pessimista, é um desafio ela conseguir enxergar o lado bom da vida. Aliás, o lado bom da vida é até o título de um filme muito interessante, né? Que eu recomendo assistirem, né? O lado bom da vida. Esse é o desafio para quem tem esse filtro negativo, né? Um outro tipo de erro é o que a gente chama de hipergeneralizar. O que é hipergeneralizar? Se alguma coisa deu ruim na vida, ou mais de uma vez, a pessoa pega e chega à conclusão de que vai ser sempre assim. Se alguma coisa deu errado, vai ser sempre errado. Né? Hipergeneralizar. Né? É aquela história do pau que nasce torto, morre torto, né? Essa também é uma forma de você hipergeneralizar. Quer ver um exemplo? Uma mulher foi traída. A conclusão que ela chega é: todo homem é safado, nenhum homem presta. Tem muito homem safado, isso é um fato. Mas eu posso dizer que todo homem é safado? Todo homem é safado. Aliás, tem até uma brincadeira que eu aprendi quando eu era mais novo, né? Que era assim, quando a mulher diz que todo homem é safado, pergunta pra ela, então por que você escolhe tanto? Serve qualquer um, né? Um outro exemplo. Já fiz 3 concursos diferentes e não passei em nenhum. Já sei que não vou passar mesmo. Já aceitei, como diz aí fora o ditado, aceita que dói menos. O fato de você não ter passado em 1 ou 2 concursos, e até concursos diferentes, até não quer dizer que você não vai passar nos outros. Depende de como você se preparou, depende do teu estado emocional na hora da prova, depende da prova em si, o que vai cair nessa prova. Então, como é que você pode chegar à conclusão que por causa de um caso ou 2, tudo vai ser sempre assim? Então, cuidado com isso, tá? Generalizar baseado nas tuas experiências negativas. Né? A gente faz isso até quando está aconselhando alguém. Alguém chega e fala assim, pô, tô passando uma dificuldade no meu casamento. E olha, quando o meu ex-marido começou a fazer isso, é daí para pior, fulano. Aí começa a generalizar, né? Baseado na sua experiência negativa. Então cuidado com isso. Outro erro de pensamento muito comum é quando a gente fica naquele pensamento do tipo deveria. O deveria traz muito sofrimento porque a gente fica, ao invés da gente olhar a vida como ela é, a gente fica olhando a vida como deveria ser. Olha, aí uma coisa que a vida não é de acordo com o nosso deveria. Por exemplo,
Já viu aquela pessoa que fica buzinando e xingando todo mundo no trânsito? O que passa na cabeça dessa pessoa? Passa o seguinte: todo motorista deve dirigir bem e deve respeitar as leis do trânsito e a sinalização. Pô, isso é uma situação perfeita, é uma situação ideal. Em tese, esse pensamento é verdadeiro. Mas a realidade é essa? Não é. A realidade é que quando você sai de casa para dirigir, você vai encontrar gente que dirige mal, gente que não respeita os sinais, não respeita as leis do trânsito, pessoas agressivas. Então, se você quer evitar sofrimento, você precisa considerar que as pessoas não agem assim. Senão você vai sofrer muito. Esperando que todo mundo... Você cumpra a lei. Você é corretíssimo. E você acha que todo mundo tem que ser como você. Só que as pessoas não são. E é isso que faz a gente sofrer. Quer ver uma outra questão? Quando alguém é magoado, traído, a pessoa sofre horrores, horrores. Por quê? Porque ela pensa assim: as pessoas deveriam ser honestas, deveriam ser boas. Está errado? Não, o pensamento em si não está errado. As pessoas deveriam ser honestas e serem boas. Só que algumas são. Não existe esse mundo perfeito que a gente gostaria. Então, se você quer diminuir muito do teu sofrimento, não espere tanto assim, principalmente de pessoas que você não conhece, né? No trânsito, na vida, nos negócios, porque você pode ter frustrações enormes. Aliás, a frustração, ela é proporcional à expectativa. Quanto maior a tua expectativa em relação às pessoas, maior é a tua frustração. Quando ela acontecer, óbvio, tá? Não quero que também você viva aí numa neura dizendo assim: a qualquer momento alguém vai me trair, a qualquer momento alguém vai me dar uma volta. Não é isso que eu estou falando. Eu só quero que você entenda que não existe esse mundo perfeito que muitos de nós pensamos. E por isso a gente sofre tanto. Alguém vai te dar uma fechada no trânsito, alguém vai avançar o sinal. E você tem que se controlar, porque senão você quer até matar outra pessoa, porque a outra pessoa... Você age correto, o outro não age, você quer matar o outro, porque o outro não está agindo como deveria ser, né? Um outro erro muito comum é a personalização, que é quando você se culpa muito por alguma coisa ruim. Quer ver? Meu casamento acabou porque eu não lutei o suficiente. Em alguns casos, esse pensamento pode ser verdadeiro. Há pessoas que não investem no seu relacionamento e aí a relação se esfria, acaba e esse pensamento está verdadeiro. Mas se for o caso de alguém que lutou, que batalhou pelo seu casamento, que orou, que foi fiel, que procurou ajuda pastoral, psicológica e fez todo o possível para salvar a sua relação e ainda assim ela acabou, então a culpa não foi dessa pessoa. Porque a relação a dois, o nome já diz a dois, requer uma participação do outro também. Então você não pode se culpar pelo fracasso de um relacionamento, de um casamento, de um namoro, seja lá o que for, se o outro também não estiver afim. Personalizar é você trazer para você toda a responsabilidade de algo ruim. E a vida não é assim, né? Tem sempre uma parte que compete aos outros. Quer ver um outro pensamento? Agora falando no campo espiritual, não fui curado porque não tive fé suficiente. Cuidado com esse pensamento, que ele pode ser verdadeiro em algumas situações, como pode não ser. Por exemplo, se você orou, se você creu, se você buscou a Deus intensamente e a cura não veio, pode ter outras razões porque você não foi curado, e não necessariamente uma falta de fé. Então você tem que examinar o seu coração. E não apenas chegar a uma conclusão fácil, do tipo, não aconteceu. Porque existe até pregações e ensinos sobre isso. De pessoas dizendo, você não recebeu porque não creu. Peraí, nem todos esses casos são verdadeiros. Pode em alguns casos, a falta de fé
Existem até relatos na Bíblia sobre isso. No Novo Testamento diz que Jesus não curou muitas pessoas numa cidade porque as pessoas não criam, não creram nele. Ok, isso pode acontecer. Mas em algumas situações, pode ser que a cura ou o milagre que você espera não tenha vindo, porque há outros mistérios aí que a gente desconhece. Então, cuidado para você não se culpar desnecessariamente. Cuidado para você não se culpar desnecessariamente. Isso traz muito sofrimento. Além do sofrimento que você já tem pelo problema em si, é o sentimento de culpa, né? Aí vem um outro erro de pensamento, que agora é o inverso, né? A culpabilização. O que é a culpabilização? É você atribuir aos outros ou às situações como a causa da sua infelicidade. Então, por exemplo, uma pessoa numa discussão lá chega para outra e fala assim: desde que eu te conheci, a minha vida se tornou um inferno. Pô, peraí. A outra pessoa tornou a vida um inferno. Onde está a tua responsabilidade nessa história? Quer dizer, o outro é 100% responsável pelo teu sofrimento? Será que existe realmente isso? E se o outro realmente tornou a sua vida muito difícil, o que você está fazendo ainda? O que você vai fazer com isso? Isso aí a gente vê. Tem um outro exemplo que eu vou citar aqui, que é quando a pessoa diz assim: eu errei porque fulano me induziu ao erro. Quer dizer, eu não ia errar, mas por causa de fulano eu cometi esse erro. Ora, isso me lembra muito aquela situação lá no início do livro de Gênesis, quando Eva dá ouvido à serpente, come do fruto que Deus falou para não comer, aí ela dá o fruto para o Adão come também. Aí quando Deus chama todo mundo para uma conversa, aí Eva diz assim: ah, a serpente me enganou e eu comi. Aí Deus fala com Adão: Adão, o que houve aí? Ah, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. A mulher que tu me deste, lê lá que tu vai ver. A mulher que tu me deste, quer dizer, a culpa agora é de Deus, né? A culpa é da mulher e é de Deus. A mulher disse que a culpa era da serpente. A serpente olhou para trás, não viu mais ninguém. Eu sou culpado mesmo, né? Não tem mais a quem culpar, né? Então perceba, a culpa atribuída sempre aos outros. A minha infelicidade sempre, os erros que eu cometo é sempre por causa dos outros. Eu sou perfeito, na verdade, mas por causa dos outros eu erro, né? Por causa dos outros eu sou infeliz. Veja se faz sentido esse pensamento. Claro que muitas vezes os outros nos fazem sofrer. Muitas vezes. Mas verifica qual é a tua responsabilidade nisso. Assuma quando você de fato tiver errado e cometido erro na sua vida. Para o teu próprio bem, senão você nunca vai sair disso. Você vai esperar sempre que o mundo seja perfeito, vai esperar sempre que alguém faça você feliz. Isso não existe. Um outro erro muito comum são as comparações injustas, né? Porque é quando a gente se diminui e considera os outros melhores que a gente, e a gente nessa comparação, a gente sofre, porque a gente rola até uma certa inveja muitas vezes, né? Quando a gente faz algumas comparações. Por exemplo, fulano tem muita sorte mesmo, tudo dá certo para ele. Você já deve ter ouvido isso ou pensado isso. Pô, como fulano é feliz, né? Nasceu com bumbum pra lua. Eu já ouvi isso, né? Antigamente se falava isso. Nasceu com bumbum pra lua. Tudo dá certo pro fulano. Mas peraí, é só uma questão de sorte? O que fulano faz para que a vida dele seja como é? Qual foi o caminho que fulano percorreu para ter o emprego que tem, o carro que tem, a casa que tem? Aí você se compara e fala: eu sou um azarado mesmo, nasci para ser pobre, nasci para sofrer.
Olha só onde isso vai. Então, comparar-se com os outros não é um bom pensamento, porque você não está vivendo a realidade daquela pessoa. Você não conhece o caminho que aquela pessoa percorreu para chegar onde chegou. Você não sabe a rede de contatos que essa pessoa tem. Enfim, é uma outra vida. Não tem como comparar a tua vida com a vida de quem quer que seja. Quer ver? Aí alguém é promovido no seu trabalho, uma colega de trabalho tua. Aí você fala assim: é claro que a promoção tinha que ser sua. Afinal, você é a mais bonita e inteligente de todos nós. Ué, e você é o quê? Ela é a mais bonita, é a mais inteligente. E você é o quê? Só tem essa explicação para ela ter conseguido o cargo? Pode ter outros fatores aí que levou a gerência ter escolhido a outra pessoa e não você. Então, cuidado com essas comparações, porque elas trazem muito sofrimento. Outro tipo de pensamento muito comum que traz sofrimento é a lamentação, né? É lamentar por alguma coisa que aconteceu e achar que poderia ter feito diferente e esquecer o momento presente e ficar vivendo no passado, né? Lamentar o famoso leite derramado, chorar pelo leite derramado, assim que os mais velhos falavam. Não adianta chorar pelo leite derramado, é uma grande verdade nesse ditado, né? O leite derramado é líquido, caiu no chão, sujou e vai ser sugado pelo chão, né? Não tem como você trazer ele de volta e botar na vasilha. Caiu, já era, né? Então vamos olhar para frente. É isso que os mais velhos diziam. Não adianta chorar o leite derramado, ficar se lamentando. Quer ver? Frases do tipo, pensamentos do tipo: se eu pudesse voltar no tempo, não teria cometido e feito as besteiras que eu fiz na vida. Agora já era. Pode até ser verdade. Você pode ter feito muita besteira na tua vida. Mas ficar pensando isso vai te ajudar no que hoje? Hoje, agora. Então, faça uma vida melhor a partir de agora. Ficar só olhando para esse passado que não foi feliz vai te ajudar em quê? Outro pensamento parecido. Nada dá certo para mim. Eu devo merecer mesmo. Essa lamentação, né? Que ela é o para-raio do mundo. Já ouvi isso. Né? Gente que acha que veio ao mundo para sofrer, né? Fica se lamentando que as coisas não dão certo, as coisas são difíceis, tudo para mim é muito difícil. E quando você conquista isso que é tão difícil, não há um gosto de vitória? Mas é isso que você tem que pensar. Um outro pensamento, e aí eu preciso já pensar no fim desse encontro, está ficando muito longo. Um outro erro de pensamento é o tal do e se. Esse e se. Se tem uma palavrinha que faz a gente sofrer tanto, é o se. O se é quando uma coisa você fica se torturando. Se tivesse feito isso ou aquilo. Tipo, se eu tivesse estudado mais, será que eu não teria passado no concurso? Como é que você vai saber disso? Já passou, né? Outra pergunta envolvendo o si, quer ver? E se eu ficar doente? Como é que vai ser? Só que esse se, quando você olha para o futuro, se eu ficar doente, primeiro você não sabe se vai ficar, né? Primeira questão. Segundo, se você ficar, as coisas vão se arrumar, vão se ajeitar de alguma forma. Mas não adianta você viver em cima do se, baseado numa hipótese de algum fato que você nem sabe se vai acontecer. E quando é envolvendo o passado, cai naquela questão que eu falei, não adianta chorar o leite derramado. Se você não fez o que tinha que ter sido feito, vamos olhar para agora. Vamos pensar daqui para frente. Então, baseado nisso, como você pode
então pensar melhor, pensar de uma maneira mais equilibrada, fazendo as seguintes perguntas para si mesmo. Faça o trabalho de um cientista ou de um investigador de polícia. O que o cientista e o investigador de polícia procuram? Eles procuram provas, eles procuram evidências. Então, pergunte para você mesmo, quando você estiver pensando em alguma coisa e você estiver sofrendo por isso, algum pensamento desse distorcido, pergunte para você o seguinte: quais são as provas de que este meu pensamento é verdadeiro? Quais são as provas a favor desse pensamento e quais são as provas contra este pensamento? Procure evidências. Não são suposições. Talvez isso, não, provas concretas que digam, que provem que esse pensamento meu é verdadeiro, equilibrado, ou ele está exagerado, ou ele é fantasioso. Quais são as provas a favor e contra? Segundo, se um amigo estivesse passando por uma situação semelhante à sua, o que você responderia para esse amigo? Porque assim, às vezes a gente distorce o pensamento em relação a gente, e quando a gente está conversando com alguém, a gente tem vergonha dos nossos pensamentos, a gente sabe que de uma certa forma ele está meio equivocado. Aí quando a gente vai aconselhar alguém, a gente fala: não, fulano, veja bem, você não está olhando esse aspecto. Alguém está sofrendo e você fala assim: não, peraí, também não é tão ruim assim, olha isso, olha aquilo outro e tal, vamos encontrar uma alternativa, vamos pensar positivo. Né? Quando a gente conversa com alguém, a gente é mais realista, a gente se distancia um pouco das emoções. Mas quando é em relação a gente dá vazão aos nossos pensamentos. Então, essa pergunta é muito interessante. Se você estivesse conversando com alguém na mesma situação que você, o que você aconselharia a essa pessoa? Outra coisa, se o pensamento que você está tendo não tiver fundamento nem provas suficientes, então você tem que encontrar um pensamento mais realista e mais equilibrado. Né? Barata é um bicho nojento. Eu tenho nojo de barata. E vou confessar, já fugi algumas vezes. Mas barata é apenas uma barata, gente. É um inseto. Não é um monstro. Que às vezes a gente vê pessoas saindo correndo, pelado pelo corredor do prédio porque tem uma barata dentro de casa. É uma barata, gente. O pensamento realista é o quê? Isso é um inseto. Se eu jogar um inseticida, ou se eu pegar um chinelo e der uma batida, ela vai morrer, pô. Mas o nosso pensamento distorcido é que esse bicho, ao longo de muitos e muitos anos, foi passado de geração em geração, o medo desse bicho, né? Ele se tornou um monstro, né? Isso é uma visão irreal de perigo. É um perigo que, na verdade, não existe. Então, estou dando um exemplo, tá? É bem ridículo, mas para mostrar como é que a gente tem que parar e pensar: gente, isso é um inseto. Né? E se você criar uma criança sem essas demonstrações de medo, sem esse apavoramento, né? Eu já vi casos de criança que vai lá e pega a barata com a mão, porque ela não viu essa reação de desespero nos pais, ela nunca viu os pais correrem nem gritarem por causa do bicho, então elas vão lá naturalmente. É o que você vê muitas vezes em alguns vídeos aí no YouTube, crianças segurando em cobra, né? Porque elas foram criadas num ambiente que aquele animal não representa perigo para elas, então elas não sentem esse medo, né? Então procure ter e olha que cobra é um bicho até perigoso, né? Pelo menos eu acho, né? Dependendo da cobra, né? Como ela foi criada também, se ela está bem alimentada, né? São animais selvagens, né? Tem vários fatores envolvidos aí. Só estou querendo te dizer que veja como a maneira como os pensamentos algumas crenças foram se estabelecendo dentro da gente, a gente pode ter essas reações distorcidas. Olha, aí eu até pulei uma etapa aqui. Os nossos pensamentos distorcidos têm muito a ver com uma coisa que nós chamamos de crenças. E aí eu não estou falando de crenças no sentido religioso, estou falando do seguinte: ao longo da nossa criação, da nossa vida, nós fomos aprendendo por observação e por ensino
nós fomos aprendendo a interpretar nós mesmos, as pessoas à nossa volta e o mundo de determinadas formas. Por exemplo, eu posso ter crescido aprendendo que o mundo é perigoso, que as pessoas oferecem risco para mim, que eu não sou uma pessoa competente, que eu sou uma pessoa feia, por exemplo. E eu desenvolvo essas crenças, porque eu cresci aprendendo isso. Mas eu também posso ter crescido aprendendo que eu sou uma pessoa capaz, que eu sou uma pessoa bonita, que eu sou uma pessoa interessante. Eu posso ter crescido aprendendo que o mundo é um lugar bom de se viver, que tem seus riscos, mas é um lugar maravilhoso para se viver, que as pessoas são boas, nem todas as pessoas são ruins, algumas são, mas nem todas são. Que a vida é boa, vale a pena viver, né? Não que a vida seja um sofrimento, como muitas pessoas aprenderam. Ah, a vida é sofrimento, viver é sofrer. Não, não necessariamente. Depende. Então, essas crenças que a gente vai adquirindo desde a nossa tenra infância e através das experiências que a gente vai tendo ao longo da vida, essas crenças elas se estabelecem em nós. Então, são essas crenças que funcionam como um óculos, sabe? Eu sem o óculos, eu não enxergo bem de perto. Quando eu coloco o óculos, eu passo a enxergar melhor as coisas. Essas crenças funcionam como um óculos. Você enxerga a vida com elas. É muito interessante a gente pensar nisso. Quais são as crenças que você construiu ao longo da tua vida? Sobre você, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a vida. E você pode até entrar no aspecto espiritual, sobre Deus, sobre a salvação. Por aí vai. Então, as tuas crenças, elas influenciam os pensamentos. Na verdade, os pensamentos, eles são decorrentes das crenças que nós temos. Todos esses erros que eu falei aqui, tem tudo a ver com as crenças que você, sobre o mundo, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre Deus, sobre salvação, por aí vai. Então, eu vou ficar por aqui, porque o nosso tempo já esgotou. Eu queria muito que você pensasse. Se você tiver alguma dúvida, volta aí o vídeo e veja os comentários desses erros. Faça as perguntas que eu fiz, se examine. E eu espero que com essas dicas você possa viver melhor com você mesmo, ter pensamentos mais realistas, mais equilibrados. E lembre-se, pensamentos são só pensamentos, mas eles são suficientes para nos fazerem sofrer. Porque pensamentos produzem emoções, produzem sensações físicas e produzem comportamentos. Então cuide bem dos teus pensamentos e meu desejo é que você fique bem. Um grande abraço para você. Até a próxima.